reina. O texto que serviu como base para o nosso estudo, Salmo capítulo 93, verso 1, que diz: o Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. Quando nós olhamos para o livro dos Salmos de uma maneira mais intensa, descobrimos que Deus é retratado no livro dos Salmos de uma maneira tremenda, não apenas como Criador, como vimos nessa semana, como Rei e ao mesmo tempo como Juiz. Existem outras figuras que aparecem aqui, e o nosso texto de hoje vai mencionar exatamente isso. Há um parágrafo aqui no nosso guia de estudos, onde a autora diz assim: os papéis que Deus ocupa são refletidos em outros títulos de Deus, incluindo pastor, e você vai encontrar esse título aparecendo no Salmo 23, verso 1, que é tão conhecido, que diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Também no Salmo 80, verso 1, que diz: dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Ele é apresentado como pastor quando ele conduz os seus filhos. Ontem, por exemplo, tivemos a oportunidade de estudar um pouco a respeito dos estatutos e juízos, das leis do Senhor Deus, que servem para nos conduzir, para nos mostrar a direção na qual devemos seguir nos diversos aspectos da nossa vida. Como pastor, Deus, ele nos conduz, ele nos mostra aquilo que é o seu propósito. Ele também é apresentado nos Salmos como a rocha da salvação. Veja, por exemplo, o Salmo 95, verso 1, que diz: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos a rocha da nossa salvação. Quando ele é apresentado como rocha, o que o salmista está tentando transmitir é a ideia de que a rocha, além de ser eterna, ela é estável. Passa um ano após outro, e a rocha lá está. Eu gosto muito de olhar, por exemplo, rochas que estão localizadas em alguns lugares dentro do litoral. E você vê as ondas, às vezes, com grande força, com grande ímpeto, vindo sobre aquelas rochas, batem sobre ela, mas ela permanece estável. A rocha, ela é um símbolo de estabilidade e, ao mesmo tempo, de proteção. Pensando no contexto de cavernas, o próprio Davi, que foi um dos grandes autores do livro dos Salmos, quantas ocasiões ele teve que se refugiar nas cavernas porque estava sendo perseguido. O Senhor, portanto, é apresentado como a rocha da salvação. Ele também é apresentado como pai. Veja, por exemplo, o Salmo 68, verso 5. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Ainda no Salmo 89, verso 26. Ele me invocará, dizendo: tu és meu pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Se você der uma olhada ainda no Salmo... existem outros textos que vão aparecer aqui mostrando exatamente a mesma coisa. Ele é pai. E quando você pensa na figura do pai, o pai, ele se preocupa em proteger os filhos, ele se preocupa em educar os filhos, ele se preocupa com o melhor dos filhos, da família. Quando você olha por essa perspectiva, você descobre que a Bíblia vai utilizar as melhores imagens para tentar descrever um Deus que, na verdade, é um Deus que ele é soberano, ele é imutável e ele é amor. E é exatamente isso. À medida que estudamos os Salmos, é importante lembrarmos de ler os Salmos à luz do caráter amoroso de Deus e, ao mesmo tempo, do seu plano para salvar o mundo. A autora daqui da nossa lição vai dizer exatamente isso. Mas ela vai citar o livro Caminho a Cristo na página 15, aonde Ellen White diz o seguinte, nessa mesma linha: quanto mais estudamos o caráter divino à luz da cruz, mais vemos misericórdia, bondade e perdão combinados com igualdade e justiça. E mais claramente discernimos as imutáveis evidências de um amor que é infinito e de uma compaixão capaz de superar a afeição de uma mãe por um filho rebelde. Quando você olha para essas imagens que são apresentadas no livro dos Salmos, todas elas vão convergir num Deus de amor, cujo amor é maior, segundo aquilo que ela vai dizer, de uma mãe por um filho rebelde. Quando você vai analisar, existem muitas histórias, muitos relatos de filhos que acabaram entrando por caminhos de crime e de maldade, e que depois a própria mãe vai diante do juiz para poder dizer: juiz, por favor, perdoa o meu menino. Eu me lembro de uma história que eu li há muito tempo atrás, de uma mãe que acabou sofrendo um atentado do próprio filho. O filho atentou contra a vida da mãe. E depois a mãe foi diante do juiz para poder dizer: perdoa o meu menino.
E o juiz olha para a mãe e vai dizer, mas como a senhora vem aqui pedir para perdoar esse indivíduo que atentou contra a vida da própria mãe? E a mãe olha para o juiz e diz, é isso mesmo. Mas eu sou a mãe dele. É meu dever protegê-lo. A Bíblia vai mencionar que o amor de Deus vai muito além do amor de uma mãe por um filho rebelde. E é esse amor que nos serve como base para podermos trilhar os nossos caminhos. O último parágrafo do nosso guia de estudos diz assim, no livro dos Salmos, mesmo quando o povo enfrenta o juízo divino por sua rebelião, ele continua a invocar a Deus, porque sabe que a ira divina dura apenas um tempo, mas a sua misericórdia dura para sempre. Isso é fantástico. É exatamente tendo como base esse amor que eu quero desafiá-lo nesse momento a dirigir-se a Deus junto comigo e a orar junto com Ele, colocando diante do Senhor a sua vida, suas lutas. Talvez esteja falando para alguém agora que se afastou do caminho do Senhor, que tem sido rebelde para com o Senhor. Deus olha para você e diz, vamos resolver isso. Olhe comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra, pela certeza que temos de que tu te preocupas conosco. Nos colocamos em tuas mãos agora, clamando que tu possas, de uma maneira extraordinária, nos ajudar a entender o teu amor e a viver tendo como base esse mesmo amor. Pedimos ainda que o Senhor nos ajude a podermos colocar diante do Senhor todas as nossas necessidades. Alguns pedidos foram enviados para a nossa comunidade de oração. Ouça de acordo com a tua vontade cada um deles e responde de acordo com a tua vontade. Também aqueles pedidos que estão no coração dos seus filhos, as necessidades de cada um deles. Age de acordo com o teu amor. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém.